Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Eu fui criada pela minha avó materna, desde pequena. Meus pais eram muito imaturos, só queriam saber de farra, diversão. Minha mãe, por exemplo, me deixava todo final de semana ali com a minha avó, para ela e o pai poderem sair, se divertir. Eu tinha só 6 anos quando eles se separaram. Meu pai acabou se envolvendo com outra mulher e largou a minha mãe para viver com um amante. E foi então que a minha mãe acabou voltando a morar com a minha avó. E praticamente quem passou a cuidar de mim, adivinha? Foi a minha avó, porque minha mãe só queria saber de sair, bater perna na rua e se divertir. Sabe, mesmo depois que eu cresci, que passei a entender um pouco melhor as coisas, eu juro, eu nunca senti raiva dela por agir assim. Nunca. Repito, ela era muito imatura, sem juízo. Por isso nunca levei em conta. Até porque minha avó fazia o papel de mãe, assim, melhor até do que minha própria mãe faria. Nesse ponto nunca me faltou carinho, amor e cuidado. Meu pai o via assim esporadicamente, até porque ele se mudou para Agudos do Sul tempos depois. Foi morar lá com a sua nova mulher. Detalhe, ele nunca perguntou se eu queria morar com ele, de modo que a gente foi meio que se distanciando, perdendo o contato cada vez mais. Já minha mãe, apesar daquele seu jeito assim meio deslocado, éramos mais próximas, mas não muito também, um pouco mais. Eu tinha só 12 anos quando ela saiu da casa da minha avó para ir morar com um homem que tinha conhecido no trabalho. Os dois estavam apaixonados. Eu era muito nova ainda, né? 12 anos, imagine, para entender esse tipo de coisa, mas era a conversa que eu escutava ali em casa entre ela e a minha avó, que os dois estavam apaixonados. Minha mãe e esse homem que ela tinha conhecido. Detalhe, minha mãe nunca mais pôde ter filhos. Depois do meu parto, alguns anos após, ela apresentou um quadro de cistos no ovário. E até onde eu sabia, não poderia mais engravidar. E mesmo que pudesse, seria uma gravidez assim, dificílima. Pelo menos foi o que se comentou. Hoje eu penso, mesmo sabendo de tudo isso, que talvez nunca mais pudesse ter outro filho. Sabe, eu sempre me perguntei isso, por que ela nunca tentou se aproximar um pouco mais de mim? Fazer seu papel de mãe de verdade? Logo depois que completei 17 anos, para minha tristeza, acabei perdendo a minha avó. Ela já não andava bem. Vivia frequentando médico, postinho de saúde, até que no fim, lamentavelmente, por doenças e pelo tempo, acabou não resistindo. Foi uma tristeza geral, mas nenhuma do tamanho da minha. Sabe, eu fiquei sem rumo, completamente perdida, sem saber o que fazer da minha vida, porque a minha avó era a minha referência. Foi nessa época que eu até tentei me aproximar um pouco mais da minha mãe. Depois que minha avó morreu, eu achei que devíamos ser um pouco mais próximas. Aliás, a minha tia, com quem fui morar depois que a vovó se foi, também pensava o mesmo. Foi ela que ficou me incentivando a procurar minha mãe, conversar com ela. Inclusive, chegou a dizer que talvez fosse melhor para mim e para o meu futuro se eu fosse morar com ela. E foi exatamente isso o que eu fiz, quer dizer, foi exatamente isso o que eu tentei fazer. Volta e meia, eu aparecia na casa dela, passava o dia todo com ela ali, conversava, até que um dia tomei coragem e entrei no assunto. Mãe, eu estava pensando esses dias e querendo pedir para a senhora, será que a senhora me deixava vir morar aqui? Teria algum problema? Ela olhou para mim com uma cara assim meio desconfiada. Morar aqui? Ué, você não está bem lá com a Isaura? Depois que a minha avó morreu, como eu já disse, acabei indo morar com a minha tia. Só que era tudo muito apertado. Eu dividia o quarto com as minhas primas. Eu acho que até elas já estavam incomodadas com a minha presença. Nunca ninguém me falou nada, assim, na minha cara, mas a gente sente quando está incomodando.
E foi exatamente isso o que eu falei para minha mãe. Só que não sei, eu senti que ela não recebeu muito bem a sugestão. Lembro dela franzindo a testa e falando aquilo. Puxa vida, Mônica, eu não sei, viu? Sei lá, eu vou dar uma pensada. Mas eu preciso, no mínimo, conversar com o Toninho primeiro, né? Toninho era o marido dela, o dono da casa. Aliás, logo depois de falar aquilo, ela ainda acrescentou. Aliás, Mônica, você nunca pensou em ir passar uns tempos lá na casa do teu pai? Eu nunca tinha sequer cogitado essa hipótese. Até porque eu e meu pai, a gente nunca foi assim próximos. Fazia tanto tempo que eu não sabia dele. Ele não me procurava, de modo que, pelo jeito, não queria saber de mim. Resumindo, depois de algum tempo, e depois de alguma insistência, acabei realmente indo morar ali com a minha mãe. O problema é que desde o começo, não sei explicar, mas parecia que tinha alguma coisa que incomodava ela. Eu não sabia exatamente o que era, pelo menos não no começo, mas tinha alguma coisa que deixava a minha mãe assim, chateada. Esse tipo de coisa a gente percebe. E a verdade é que não cheguei a ficar nem um mês ali na casa dela. Um dia, lembro que ela veio conversar comigo. Olha, Mônica, eu já conversei com a tua tia e vou mandar você de volta lá para a casa dela, viu? Não tá dando certo você morando aqui. Sabe, juro que na hora eu não entendi nada. Sabe, como assim não tem dado certo? Eu disse que eu tinha feito de errado para ela falar daquele jeito. Não tive argumentos para usar. Até porque ela nem me deixou argumentar. Simplesmente me comunicou que ia me mandar de volta para morar com a tia e assunto encerrado. Somente algum tempo depois que eu fiquei sabendo e entendendo o verdadeiro motivo de ela querer me mandar embora. Ela tinha ficado com ciúme do Toninho, marido dela. Olha, quando eu soube, eu fiquei de boca aberta me perguntando como pode, meu Deus? O que ela pensava? Que eu ia roubar o marido dela? Eu fazia de tudo para não incomodar nem ela e nem o Toninho. Meu Deus, eu vivia no quarto. Só vestia roupa discreta, até porque sempre fui assim. Discreta, na minha. Mas o que me contaram tempos depois foi exatamente isso. Minha mãe não me quis morando lá com ela porque tinha ficado com ciúme do marido. Com medo de eu acabar roubando o Toninho. Meu Deus, como pode? Sabe, eu fiquei de cara. Até hoje não consigo acreditar. Se bem que depois que algumas coisas aconteceram, eu até que compreendo pelo menos um pouco. Olha, eu fiquei tão triste por conta disso. Porque, puxa vida, era minha mãe. Tudo bem que ela nunca tinha agido como mãe de verdade. Foi minha avó que fez esse papel. Mesmo assim, imagine, minha tia me recebeu ali numa boa. Nunca teve ciúmes do meu tio. Enquanto minha própria mãe me virou as costas por causa de ciúme. De qualquer modo, o tempo passou. Consegui finalmente terminar os meus estudos e já comecei a trabalhar. Nessa época, eu já estava com 18 para 19 anos. Fui tocando a vida, até que alguns anos depois, eu já com 23, acabei conhecendo o Ivan. Um rapaz que me chamou a atenção assim de saída. Ele era 4 anos mais velho do que eu. E eu acabei me encantando por ele. Na verdade, nos apaixonamos. A gente foi se aproximando, se conhecendo melhor, até que começamos a namorar. Esse rapaz me conquistou de um tal jeito. Não precisou nem fazer muito esforço. Uma pessoa tão envolvente, tão carinhosa. E eu, talvez também influenciada pela minha carência afetiva, me apaixonei perdidamente. Fizemos tudo como manda o figurino. Namoramos, depois noivamos e então nos casamos.
Foi uma cerimônia, assim, bem simples. O Ivan até tinha um bom emprego, mas a gente preferiu não ficar gastando dinheiro assim com festa para podermos investir no nosso futuro, na nossa vida a dois. Depois do casamento, teve um almoço para as pessoas mais próximas e foi só. De festa, pelo menos, foi só. Convidei apenas a minha mãe, porque, como eu já disse, tinha perdido completamente o contato com meu pai. Olha, foi um dia lindo para mim. Feliz demais. Até que depois do casamento, fomos morar de aluguel. Eu nem acreditei quando a gente entrou na nossa casa. Não era nossa, assim, de verdade, né? De papel passado. A gente pagava aluguel, mas, sabe, era o nosso lar. Pela primeira vez na minha vida, eu podia dizer que morava na minha casa, mesmo que fosse alugada. Pelo menos não estava morando de favor na casa de ninguém. Não que eu esteja reclamando, pelo contrário, sou muito grata à minha tia, à minha avó, até porque eu devia tudo a elas, tudo que eu tinha. De todo modo, como fiquei feliz de saber que estava morando em algo que era meu de verdade. Era um sonho que eu estava realizando. O Ivan sempre foi um excelente marido. Sempre me tratou com muito carinho. Eu agradeci a Deus por ele ter colocado um homem como ele no meu caminho. Alguns meses depois que a gente se casou, fomos abençoados com a notícia do nosso primeiro filho. Olha, quando eu descobri que estava grávida, foi uma alegria. Dei à luz um menino lindo, que chegou para abençoar ainda mais o nosso amor. E fomos tocando a vida, sem percalços. Até que dali 3 anos, engravidei de novo. E foi quando entrei no 4º mês de gestação. Eis que minha mãe me procurou. Olha, eu já sabia há algum tempo que o casamento dela não ia bem. Ela já havia estado a ponto de se separar várias vezes. A gente conversava de vez em quando. Mas, pelos parentes, eu ficava sabendo melhor da sua situação. Nesse dia em que ela me procurou, por exemplo, ela me contou que já fazia 2 semanas que tinha se separado. Não foi surpresa para mim, repito, porque eu sabia que o casamento dela andava mal. Ela me contou que estava passando por muitas dificuldades. Que estava, inclusive, morando de favor na casa de uma conhecida. Porque depois da separação, o Toninho a tinha praticamente expulsado de casa. Sabe, foi uma separação assim, traumática. Juro. Me deu até vontade de perguntar se ela tinha aprontado alguma coisa pro Toninho agir desse modo. Mas olha, por incrível que pareça, a gente não tinha assim tanta intimidade, apesar dela ser a minha mãe, para tocar em certos assuntos. Até que pelas tantas, ela me surpreendeu com aquele pedido. Então, Mônica, eu te procurei para desabafar assim um pouco e também porque eu tô precisando de um lugar para ficar, para passar uns tempos. Queria ver se você não tem um quartinho aí para... É só por uns tempos, até eu dar rumo para minha vida. Olha, era minha mãe que estava ali, me pedindo um canto para ficar. Mas foi inevitável voltar ao passado. Quando eu tinha feito o mesmo pedido a ela, logo depois que a vovó morreu. Ela até que me recebeu na sua casa. Só que não cheguei a ficar ali nem um mês, por conta de um ciúme bobo que ela sentia em relação ao marido. E em menos de um mês, acabou me mandando embora de volta para a casa da tia Isaura. Pensei comigo mesmo, como esse mundo dá voltas. Agora é claro, né? Não virei as costas para ela. Jamais. Era minha mãe. Apesar de tudo, era minha mãe. Não tínhamos nenhum quarto sobrando. Mas eu falei que se ela realmente quisesse, podia ficar ali no quartinho do nosso filho numa boa.
Olha, eu nem cheguei a consultar o meu marido, para você ter uma ideia. Porque conhecendo meu marido do jeito que eu conhecia, eu sabia que ele também não ia se negar a ajudar a minha mãe. Ela ficou toda feliz. Me deu até um abraço, coisa rara. Enfim, eu sinceramente tinha certeza de estar agindo da melhor forma. Desde que minha mãe se mudou ali para nossa casa, eu tive aquela esperança de que fôssemos recuperar o tempo perdido. Restabelecer a nossa relação de mãe e de filha. Quer dizer, restabelecer. Na verdade, estabelecer, né? Porque nunca havia tido nada nesse sentido. A verdade é que eu sempre desejei isso. Principalmente depois que eu também me tornei mãe. O fato é que essa minha segunda gravidez foi bem diferente da primeira. Sofri muito. Tinha picos de pressão. E graças a Deus, minha mãe foi quem me ajudou ali em casa. Lembro que eu já estava quase no 8º mês. E detalhe, mesmo grávida, continuei trabalhando. A ideia era pegar licença na última semana de gestação apenas. Só que naquele dia, eu não estava bem. De modo que acabei indo para casa um pouco antes do horário de almoço. Caso não melhorasse, a ideia era ir no postinho. Lembro que assim que cheguei em casa, eu vi que o carro do Ivan estava parado ali na frente do portão. Desde que minha mãe tinha ido morar ali com a gente, pelo fato de trabalhar ali perto, ele tinha passado a almoçar em casa mesmo. Nosso filho ficava numa creche em período integral. Minha mãe trabalhava somente na parte da tarde, mas deixava o almoço pronto para o Ivan. Lembro que eu entrei pela porta, só que não vi nem sinal, nem da minha mãe, nem do meu marido, embora, repito, o carro dele estivesse ali estacionado, na frente do portão. Lembro que fui tateando, mas a comida estava pronta. Dava para sentir o cheiro da fritura vindo da cozinha. Fui até o nosso quarto, até porque queria trocar de roupa, só que assim que botei os pés no corredor, escutei um ruído esquisito, vindo dali do quartinho onde a minha mãe estava acomodada com o meu filho. Um barulho assim que não dava para identificar bem. Imaginei que ele estivesse trocando de roupa para ir para o trabalho. Lembro que a chamei pelo nome e já fui abrindo a porta daquele quarto quando me deparei com a cena mais pavorosa do mundo. Até hoje, não acredito que tenha mesmo visto aquela imagem. Os dois na cama, minha mãe e meu marido fazendo algo que, enfim, acho que não preciso nem detalhar. Quando me viram ali diante da porta, deram um pulo. Eu só consegui pronunciar aquela frase. Mãe, Ivan, o que está acontecendo aqui? Tudo começou a girar diante de mim. Fui ficando tonta, as vistas embaralhadas, até que, para resumir, não vi mais nada na minha frente. Simplesmente perdi os sentidos. Quando voltei à consciência, estava no hospital. Já tinha passado por uma cesariana de emergência. Segundo eu soube depois, tanto eu quanto o meu bebê chegamos a correr risco de morrer, porque a minha pressão estava nas alturas. Só que apesar de ter nascido prematuro, algumas semanas antes do tempo, com a graça de Deus, estava tudo bem com meu filho. Com ele e comigo também. Olha, eu juro. Quando voltei à consciência, logo nas primeiras horas, eu cheguei a pensar que tudo não tivesse passado de um pesadelo. Aquela cena que eu tinha visto no quarto. Eu cheguei a pensar que não tinha acontecido mesmo. O Ivan, inclusive, estava ali no quarto quando eu acordei. Me olhando assim com a expressão estranha. A impressão que dava era de que eu tinha adormecido e tido aquele pesadelo.
Só que aos poucos eu fui caindo em mim e me lembrando de tudo. Não fosse meu filho, acho que teria levantado daquela cama e partido com tudo para cima dele. O safado não abriu a boca. Permaneceu ali no quarto, num canto, no mais completo silêncio. Somente depois que tive alta, que voltei para minha casa, que eu soube que minha mãe tinha juntado suas coisas e ido embora dali. Para onde? Eu não fazia nem ideia. Só depois é que eu soube que tinha voltado lá para casa daquela sua conhecida. Não ficou nem para conhecer o neto. Não esperou nem saber se ia ficar tudo bem comigo e com o meu filho. Em relação ao meu marido, ficamos sem nos falarmos durante alguns dias. Sabe, eu olhava para ele e não tinha coragem de confrontá-lo. Até porque minha única preocupação, pelo menos naquele momento, era com os meus filhos. O recém-nascido, principalmente. E acontece que ele também ficou na dele. Até porque sabia que tinha culpa no cartório, ficou na dele. Até para não piorar a situação. E como eu já esperava, depois, quando eu toquei no assunto, finalmente, ele colocou a culpa toda nas costas da minha mãe. Justo como todo homem faz, né? Ou pelo menos quase todos. Foi ela que me provocou, Mônica. Não tive culpa. Todo dia que eu vinha almoçar, que ela ficava... Mas foi só aquela vez, eu juro. Ele devia pensar que eu era alguma boba. Por conta da gravidez, a gente já não tinha intimidade na cama fazia algumas semanas. Só que eu nunca imaginei que ele fosse capaz de me desrespeitar e daquele jeito, justo com quem? Ir para a cama com a minha própria mãe. E tudo ali dentro da nossa casa. Como também não imaginei que ela fosse capaz. Meu Deus, minha própria mãe. Não sei qual dos dois agiu pior. Ela ainda não teve a capacidade de esperar para me olhar nos olhos, para dar pelo menos uma explicação fajuta, furada que fosse. Minha própria mãe. Se bem que ela nunca agiu como minha mãe de verdade. O mais irônico é que quando fui morar com ela lá no passado, ela acabou me mandando embora da sua casa porque ficou com ciúme do seu marido. Como se eu fosse me insinuar para ele. Ou mesmo roubá-lo dela. Não cheguei a morar nem um mês naquela casa, porque ela ficou com medo de perder o marido para mim. Como se eu pudesse ser capaz. Jamais seria. E no fim, vejam só o que ela foi capaz de fazer. Eu que a recebi de braços abertos. Pronta para, pelo menos, tentar restabelecer nossa relação de mãe e filha. E no fim, ela acabou me apunhalando pelas costas e me traindo do pior modo que se possa imaginar. Se bem que eu sei que ela não fez nada, absolutamente nada sozinha, né? Ela teve muita parceria para me apunhalar. Que pena. Eu fiquei tão triste com tudo o que aconteceu. E se não fosse meu filho recém-nascido, que coitadinho, precisava demais de mim, eu talvez tivesse até uma outra atitude. Quem sabe até tivesse me separado, expulsado o Ivan da minha casa. Só que no fim acabei fazendo o contrário. Não foi uma decisão fácil. Foi a coisa mais dolorida que eu já fiz. Mas no fim acabei perdoando. E se a minha mãe não tivesse ido embora, fugido de mim, eu com toda certeza também teria lhe perdoado. Mais calma, de cabeça fria. Depois eu acabei pensando melhor e no fim resolvi pensar na minha filha, nos meus filhos e botar uma pedra em cima de tudo. Mas repito, não foi fácil. A cena que eu assisti doeu muito. Ficou na minha cabeça por muito tempo. E se eu começar a pensar no assunto, volta de novo. Porque, na verdade, não consegui apagar definitivamente aquelas imagens
da minha lembrança. Só que eu acredito nisso, tomando a decisão correta, a decisão certa. Pelo bem da minha família, dos meus filhos, principalmente, para que eles não passem no futuro o que eu passei. Resolvi perdoar minha mãe e meu marido. Resolvi botar uma pedra em cima de tudo. Resolvi virar essa página de vez.